Olá, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje. O agro não para. A ação do Canal Rural mostra o trabalho de milhares de pessoas para garantir alimento na mesa do brasileiro. E mesmo com o contingenciamento de pessoal, indústrias do setor de carnes mantêm operação no país. Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil cria grupo de monitoramento da crise para avaliar efeitos em toda a cadeia do agronegócio. E o que esperar do mercado da soja, do milho e da pecuária nesta semana? Você vai ver análises completas nesta edição. E ainda, uma entrevista exclusiva com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ao vivo nesta edição. O Mercado e Companhia já está no ar. E vamos ao vivo conversar agora com o Bruno Lucchi, superintendente da CNA. E a CNA criou um grupo de monitoramento da crise para avaliar os efeitos em toda a cadeia do agro. E o Bruno está conosco. Bruno, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos que assistem o nosso canal. Muito obrigada pela presença. Abrindo a edição desta segunda-feira, a CNA criou um grupo de monitoramento da crise para avaliar efeitos em toda a cadeia do agro. Tem vários setores que já estão sendo prejudicados pela paralisia na economia. Tem outros que estão preocupados com a questão logística. Qual é o cenário hoje no nosso país, Bruno? Bem, Kellen, como você bem disse, desde a semana passada a CNA iniciou esse grupo de trabalho para monitorar os impactos do agro. Conversamos com produtores, indústrias, pessoas que fazem logística, para identificar quais setores são os mais prejudicados. Então, aqui pesa alguns setores tiveram um boom de compras, como o setor de frutas e hortaliças, que aumentou muito a compra em supermercados, em torno de 20% a 30%. Por outro lado, eles perderam muito na questão daquelas vendas que são feitas para bares e restaurantes, em algumas proteínas, como a venda de camarão, alguns programas sociais, no caso, laticínios que vendem para escolas, que repassam para escolas e asilos, também tivemos alguns programas específicos. Então, assim, mas o que nós precisávamos nesse primeiro momento era de algo que regulamentasse a atividade agropecuária como uma atividade essencial nesse momento de crise. E nós conseguimos isso, na sexta-feira saiu uma medida provisória, 926, que regulamenta toda a atividade de compra de insumos e bens e serviços nesse enfrentamento de crise, e o decreto 10.282, que coloca a atividade agrícola, agropecuária, a produção de alimentos como atividade essencial, não só a atividade básica, da porteira para dentro, mas o processamento e a sua cadeia de insumos. Então, com isso, nós vamos amenizar muitos problemas que ocorreram ao longo da semana passada, através de medidas protocoladas por prefeituras ou estados. Nós vamos ter um arcabouço jurídico mais que nos respalde a continuar produzindo com segurança. A semana começou com essas indústrias de carnes, com a logística, com esse funcionamento da operação do agro em condições normais no país. O que a CNA observa nesta segunda-feira? Bem, após a publicação na sexta-feira, o nosso papel agora tem sido disseminar essas informações. Então, muitas lojas agropecuárias ainda estavam com medo de manter as portas abertas em função dos decretos municipais, estaduais, e a gente tem repassado todo o arcabouço jurídico necessário para que eles mantenham fornecendo insumos aos produtores. Da mesma forma, a maior dificuldade hoje é o acesso que nós estamos verificando dos funcionários de agroindústria, seja ele de processamento de carne, laticínio ou outros, à própria empresa. Como houve redução do transporte público, muitas empresas estão tendo que lançar mão de veículos próprios para buscar seus funcionários para o trabalho. Então, isso está sendo, nesse momento, acho que o principal problema do setor, o que se refere à logística nas estradas, isso foi resolvido também com o decreto, e o bom trabalho do Ministério da Infraestrutura, que já criou um plano aí de conexão dos estados, os secretários de transporte dos estados estão conversando, uma série de medidas também foram adotadas para dar o suporte ao transportador, como pontos de paradas, oficinas e pontos de abastecimento. Então, os portos, que eram uma preocupação também, houve reunião com o Sindicato dos Estivadores e eles garantiram o pleno funcionamento desde que adotadas as medidas de segurança. Eu acho que os pontos críticos nós conseguimos aí controlar nessa primeira semana. Bom, Bruno, para a gente então começar informando muito bem o público de casa, a CNA está em contato com várias entidades, lideranças, presidentes de sindicatos e diz que a semana começou com a logística da agropecuária funcionando, tendo, claro, a lei
assegurando essas atividades, ao mesmo tempo que a paralisia na economia acontece em vários setores, não vai acontecer no setor agropecuário, a fim que não falte alimento na mesa dos brasileiros. Dito isso, a gente avança para um segundo aspecto. A CNA tem um escritório na China. Como é que está a situação na China e como é que isso está impactando a demanda por produtos agropecuários do Brasil neste momento, Bruno? Bem, o nosso contato, com o escritório da China, eles relataram realmente que há um problema na logística de contêineres refrigerados, devido ao tempo que ficou parado os portos da China. Então, muitos foram relocados para outros portos, outros estão chegando agora. Então, até o tempo de retorno, a gente vai ter alguns probleminhas ligados à exportação de frios, como carnes, alguns tipos de fruta, não só para a China, mas para todo mundo. Mas o mais importante é que as coisas voltaram a funcionar na China, principalmente na questão portuária. Isso já realmente está todo vapor para tentar retirar todos esses atrasos. Então, são ajustes que nós vamos precisar ter ao longo desse próximo mês, principalmente nas exportações de frios. Bom, e da Europa, que é o segundo maior cliente do Brasil, está com um foco forte lá do surto do coronavírus. Como é que estão os nossos negócios com a Europa? Bem, as informações que nós tivemos, principalmente por parte da indústria, alguns disseram que estão renegociando alguns contratos para a Europa, porque houve ajuste aí na demanda. Porém, as pessoas que estão lá, principalmente da parte do governo, estão dizendo que alimentos têm uma certa preferência na entrada do país. O que realmente é um problema agora nesse momento é a questão da logística dos contêineres para realmente poder chegar os alimentos na Europa. Alguns voos comerciais que nós tínhamos do Brasil, principalmente do Ceará, que levavam frutas para a Europa, voos comerciais, nós tínhamos aí 2 voos por dia que saíram do Ceará, levavam em torno de 30 mil toneladas de frutas, também foram paralisados na semana passada, e isso, de certa forma, prejudica um pouco a exportação desses produtos. Bom, Bruno, antes da gente chegar numa informação que você separou para dar em primeira mão aqui no Canal Rural, eu quero te perguntar se a CNA, enquanto entidade, já fez algum pleito ao governo federal com algum socorro, seja em isenção fiscal, seja em algum benefício, para que não hajam prejuízos mais sérios. Eu cito aqui o exemplo do setor de flores, que já tem sido bastante impactado pela paralisia na economia, e também o setor de leite, que manifesta a preocupação e pede ajuda para o governo nesse momento. Qual é o papel da CNA e já foi pedido socorro ao governo para alguns dos setores? Bem, como eu falei, a primeira semana a nossa maior preocupação era garantir o fluxo da produção e a chegada dos insumos às propriedades, a questão logística e a parte de regulamentação. Então a gente dedicou toda a nossa energia nesse decreto, nessa medida provisória. Hoje, o que nós estamos fazendo aqui? São alguns pontos, como você citou, principalmente na questão de crédito, pedindo aí linhas de capital de giro, como você bem citou, o setor de flores está sendo um dos mais afetados, algumas prorrogações de parcelas que vão vencer agora e renegociações de dívida. Estamos trabalhando também na questão de comercialização, conversando com grandes redes de varejistas, empresas de aplicativo, como é que a gente pode colocar o produtor em contato direto com o consumidor, e ações diversas. Então, agora sim que a gente vai estar entrando de cabeça nisso apresentando aí até o final do dia algumas propostas para o governo manter aí o sistema produtivo. Até o final do dia, então, você já deve ter um rascunho do que vocês devem pedir, Bruno? Certamente. Nós já listamos esses pontos principais, separamos as equipes que vão trabalhar... Que são quais, Bruno? A questão tributária, entra também alguma coisa de isenção e tudo mais, a questão do crédito e renegociação, a questão de comercialização, e esse monitoramento de mercados internacionais também estão no rol das ações que nós vamos trabalhar. Fora isso, é um monitoramento também da saúde do produtor e orientações técnicas via o Senar, que nós vamos estar mantendo também de forma remota. Isenção de qual tributo e para quais cadeias? Isso é que nós estamos trabalhando agora. Okay. Isso que foi dividido para a equipe agora pela manhã. Coletamos muita coisa na semana passada, porque a gente precisa dar forma e avaliar realmente os setores que estão sendo mais impactados para conseguir apresentar algo robusto no final do dia. Muito bem, nós aqui do Canal Rural estamos com toda a atenção voltada para isso. Por favor, a gente pede que você nos comunique imediatamente. Ainda hoje a gente vai ter uma entrevista exclusiva com a ministra e já vamos também avançar nesses pontos. Agora, a CNA e o Bruno Luque prepararam um conteúdo exclusivo para inaugurar aqui no Canal Rural, e eu chamo a atenção do nosso telespectador, é o lançamento de um canal para receber relatos da situação do agro no Brasil e também para tirar dúvidas sobre a Covid-19. Conta pra gente, Bruno, obrigado, a gente está fazendo esse lançamento ao vivo juntos aqui. Bem, eu que agradeço, cara, pela oportunidade de a gente estar divulgando aí em primeira mão. É um número de WhatsApp, que vai logo entrar em tela, e o objetivo é para que a gente facilite esse contato com o produtor, que está tendo algum tipo de problema, seja de interrupção na produção,
seja na questão de insumos, seja na questão de comercialização, orientações da sua própria saúde, enfim, tudo aquilo que afeta ao produtor, questões logísticas, nós queremos saber, né? Toda a equipe que vai estar mobilizada, grande parte já vai começar a trabalhar em home office também, e nós vamos estar respondendo isso na medida do possível e informando aos órgãos responsáveis. O Ministério da Agricultura já criamos um canal específico com eles, e a ideia é que a gente consiga resolver o máximo possível desses problemas pontuais. Bruno, então o telefone vai colocar na tela, 619-3300-7278. Eu faço ao vivo o convite para você, Bruno Luque, voltar aqui todos os dias para nos reportar o que está chegando nesse canal exclusivo. Assim a gente pode mandar essa mensagem para todo o Brasil, seja da situação do interior, seja das principais dúvidas sobre a Covid-19. Você aceita esse desafio? Lógico, é um prazer e vai ser muito oportuno a gente poder estar levando aí informações ao produtor. Acho que nesse momento que nós temos que fazer é divulgar essas medidas necessárias para manter a produção em dia. Tanto a produção como a logística do centro de distribuição e das propriedades rurais também. Vai ser um prazer encontrá-lo diariamente aqui para atualizar as informações que estão chegando nesse importante canal que a CNA abriu para ouvir os produtores de todo o Brasil. Uma boa semana, Bruno. A gente segue juntos. Conte conosco. Muito obrigado. Obrigada, vamos em frente. Então, tá aí uma oportunidade para você se comunicar com a CNA e, claro, dizer o que está acontecendo aí no seu país. Diariamente a gente vai trazer esse termômetro aqui de como a cadeia agropecuária está funcionando no país neste atual cenário de crise em função do avanço do coronavírus ao redor do mundo. E agora sim, a gente presta o nosso profundo agradecimento às milhares de pessoas do setor agro que estão trabalhando para garantir alimento na mesa do brasileiro. O agro não para. Veja só. Muito preocupados em fazer melhor para prevenir a transmissão do vírus. Nós somos produtores de alimentos. No agro, a coisa tem que seguir, coisa que não podem parar. E nossa missão é produzir alimentos para o mundo inteiro, né? E nós estamos aqui para mostrar que a nossa atividade continua. Estamos trabalhando aqui a todo vapor. Nós vamos continuar produzindo e nós vamos estar aqui. E neste momento a gente precisa cada vez mais colocar então produtos em mercados. Nos sentimos felizes em estar levando o alimento à mesa do consumidor. Assim como os profissionais da saúde, o produtor rural não pode parar de produzir. E diante de um cenário mundial tão conturbado, gostaria de ressaltar a minha emoção de continuar produzindo alimentos com qualidade e assim garantir o abastecimento do Brasil e do mundo. E vamos agora a uma entrevista exclusiva com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que vai detalhar as ações do governo neste momento de crise e também as ações para garantir o abastecimento no país. Ministra Tereza Cristina fala ao vivo conosco. Boa tarde, seja muito bem-vinda, uma honra recebê-la. Boa tarde, Kellen, o prazer é todo meu. Ministra, nesse momento falta muita resposta, todos estão cheios de dúvidas, principalmente se o governo vai ter alguma ação para socorrer setores do agro que estão preocupadíssimos. É exemplo do setor de flores, que está tendo prejuízo, outros setores do leite, e já ventila-se a possibilidade de um pedido ao governo de socorro com fim de tributos ou a isenção fiscal. Isso está no radar de vocês, ministra? Kellen, tudo está no nosso radar. Vai depender, vamos dizer, essa crise, como é que ela vai se desenvolver, né? Por quanto tempo ela vai ter, vamos ter todos esses problemas. Agora, a gente tem que ter muita cautela. Primeiro, eu peço muito equilíbrio, calma, responsabilidade. As pessoas têm que cuidar, primeiro, se precaver, né, com toda a segurança, mas assim, a vida continua. Então, nós temos que ter o pessoal do campo que tem uma facilidade, porque trabalha no ar livre, não tem muita aglomeração, o pessoal de frigorífico já é um pouco diferente. Mas, assim, nós estamos acompanhando, nós estamos vendo linhas de crédito que possamos dar. Vocês viram que o governo o Banco Central abaixou mais ainda os juros estão mais baixos ainda, mas isso tem que chegar na ponta. Não adianta o governo abaixar os juros e os bancos continuarem cobrando taxas mais altas. Então, nós estamos conversando para ver o que pode ser feito. E é claro que vão ter setores que vão sofrer. Flores, com certeza.
apesar deles estarem nos serviços essenciais, que as cadeias produtivas do agronegócio todas entraram naquela medida provisória e depois no decreto. Mas as pessoas em casa, sem sair, com certeza, esse setor é um dos setores que vai sofrer mais, vai ter mais perdas. Assim como outros, né? Mas nós estamos avaliando um a um, porque tem aqueles que terão mais problema e outros que terão menos problema. Então, hoje, o nosso foco maior é manter o abastecimento da população. Então, isso é o que o Ministério da Agricultura vem trabalhando dioturnamente para que o Brasil colhe hoje a maior safra dos últimos tempos. Então, o agricultor está lá dentro da propriedade, tanto o que produz arroz, feijão, milho, soja, enfim, todos estão aí colhendo, né? Esse produto precisa ser escoado, ele precisa ser retirado da propriedade, chegar aos pontos onde ele tem que fazer o armazenamento, a secagem, a limpeza dele, para que ele possa ser armazenado de forma adequada. Depois ele precisa sair daí para os pontos onde ele vai sofrer o processamento, para depois chegar até a prateleira do supermercado. E também tem aqueles que exportam. O Brasil tem excedente de produção e ele precisa exportar porque os setores, nós temos que manter também os empregos, porque os empregos são essenciais num momento como esse, que o Brasil já vinha com um déficit enorme de empregos, né, mais de 13 milhões de desempregados, e o campo vem empregando. Nós somos a locomotiva da economia brasileira e a gente tem que cuidar para que esse setor também não saia disso pior do que do que os outros, né? Ministra, nesse momento a CNA está rascunhando um material que deve apresentar para a senhora ainda nessa semana, que vai pedir, por exemplo, a renegociação de dívidas, facilidades no crédito e incentivo fiscal ou redução de tributos. O governo tem fôlego para atender essas demandas? Olha, nós temos um comitê de crise onde todas as demandas chegam e tem uma avaliação pelos vários setores do governo. A economia, né, a parte fiscal, a indústria, enfim, todos participam desse comitê e serão avaliados caso a caso. Nós temos que ter muito cuidado, nós não podemos deixar que esse setor, vamos dizer, tenha aí uma interrupção de produção, porque isso afeta o governo também, mas é claro que nesse momento difícil, adverso, porque passa não só o Brasil, o mundo todo, nós vamos olhar com muito carinho, com muita atenção para esse setor. Agora, todas essas demandas estão chegando, tem algumas que são descabidas e tem outras que são muito justas. E nós vamos, dentro do que o governo pode fazer, atender da melhor maneira possível, principalmente aqueles que são mais frágeis, né? Aqueles segmentos que, por exemplo, os pequenos agricultores, o pessoal que mexe com hortaliça, com frutas, né? Que tem hoje aí uma dificuldade. Nós temos uma merenda escolar interrompida, já o Ministério da Educação providenciou para que não deixasse de fazer os pagamentos, para que as escolas continuem a receber esses recursos e os produtores rurais também entregarem. E agora nós estamos tentando ver como é que isso chega até as pessoas que precisam desse alimento, das crianças que também precisam se alimentar. Kellen, nós estamos vivendo um momento dificílimo, que nunca nós passamos, acho que ninguém, quer dizer, os países que tiveram guerra passaram por esse momento. Nós nunca tivemos uma guerra, graças a Deus, mas nós estamos vivendo hoje um momento parecido com uma guerra. A guerra é contra o vírus, contra esse vírus invisível. Sim. Mas a agricultura está trabalhando para abastecer e nós temos que valorizar, né, esse setor, que é um setor que vem carregando a economia brasileira. Ministra, tem previsão de, nesta semana, por exemplo, o governo anunciar algum pacote de socorro emergencial a esses setores que a senhora disse que estão com uma demanda justa e que precisam de um auxílio mais emergencial? Olha, nós estamos avaliando, como eu já disse, caso a caso. Eu não sei se essa semana, mas
nós estamos avaliando, acompanhando dia a dia, junto com as instituições financeiras. Por exemplo, está sobrando dinheiro de custeio, né? Então, nós temos que ver por que está sobrando esse dinheiro. E se está sobrando, como é que a gente pode utilizá-lo em outra modalidade. Enfim, nós estamos fazendo um acompanhamento detalhado, juntamente com as instituições financeiras, com o Banco Central, com a economia, para que a gente possa antever e tomar as providências antes que aconteça algum tipo de descontinuidade, alguma coisa pior. Então, eu não sei te dizer se vai ser essa semana ou na outra, mas se precisar, com certeza, a agricultura é prioridade neste governo. Ministra, há informações, pelo menos nos bastidores, de que algumas alas dentro do Ministério da Agricultura pretendiam paralisar as atividades. E a gente sabe da importância do trabalho dos funcionários públicos ligados ao Ministério da Agricultura para garantir a fiscalização e também o funcionamento do agro. A senhora tem uma posição sobre esta situação? Algumas alas do Ministério da Agricultura vão paralisar as atividades? Eu desconheço isso, Kellen, acho que isso é coisa plantada para desestabilizar. Não existe, aliás, muito pelo contrário. Eu quero agradecer aqui publicamente a todos os servidores do MAPA que ficam lá na ponta, que estão todos trabalhando, inclusive alguns se ofereceram para fazer hora extra, se precisarem ter os turnos alongados para ter menos pessoas trabalhando juntas. Enfim, eu desconheço. O que nós temos são pessoas aqui na sede e em algumas superintendências mais velhas, acima de 60 anos, que, vocês sabem, é um pedido do Ministério da Saúde que essas pessoas fiquem em casa, que não se exponham nesse período onde nós vamos ter esse contágio mais forte, né? O vírus está aí circulando mais fortemente. Então, essas pessoas com doenças, com alguma comorbidade, enfim, e acima de 60 anos, o Ministério liberou-as para que façam trabalho remoto em casa. Tá certo. Então, a grande maioria está trabalhando de maneira remota, mas, assim, todos, eu não tenho nenhuma notícia de que tem alguém querendo. Muito pelo contrário, tem gente até voluntária se oferecendo para trabalhar. Ministra, para a gente encerrar, aqui no nosso país vizinho, a Argentina, atividades nos portos foram encerradas e há, claro, uma grande preocupação no setor agropecuário aqui no Brasil de que isso aconteça no país. O ministro da Infraestrutura já deixou muito claro que o funcionamento dos portos é uma prioridade, mas a gente tem acompanhado reuniões recorrentes de trabalhadores dos portos pedindo uma diminuição da jornada ou até para entrar em quarentena, vistas as preocupações com a saúde. O governo pretende fazer algum tipo de punição ou restrição a fim de não permitir que os portos paralisem as atividades? Olha, eu acho que punição, eu não sei, eu tenho conversado com o ministro Tarcísio e ele tem se esforçado, como sempre, ao máximo, para conversar, dialogar e mostrar. Agora, se realmente nós chegarmos a um ponto das pessoas não quererem trabalhar, aí algumas medidas deverão ser tomadas. Eu até tenho agora uma conversa com ele daqui a pouco, vou saber, enfim, se existe essa possibilidade, e é claro que sempre você pode ter algumas intervenções se isso for realmente confirmado. Mas eu espero que a gente não chegue nesse ponto. Eu acho que o povo brasileiro está consciente de que nós temos aí uma crise grave, né, sanitária, mas que as pessoas precisam comer, que nós precisamos receber insumos e mandar alguns produtos, mesmo diminuindo um pouco, talvez, como outros países fizeram, a intensidade desses serviços. Mas que eles são essenciais e precisam acontecer, precisam, Kelly. Tá certo. Ministra, eu gostaria de saber qual é a mensagem que a senhora dá para os produtores que nos assistem. São milhares deles espalhados pelo país inteiro, querendo ouvir da senhora qual é o norte nessa situação tão inédita para todos nós. Bom, primeiro, se cuidem, né? Mantenham aí as distâncias necessárias, que, enfim, todos os infectologistas, o dia inteiro a gente ouvindo isso e todos falando que a higiene pessoal é importante, não se esqueçam de lavar a mão, enfim, tomem todas as precauções. Agora, nós temos uma missão importantíssima, os agricultores,
os motoristas de caminhão, as transportadoras, né, os pescadores, enfim, os processadores de alimentos. A nossa missão é fornecer comida. Nós temos aí hoje um impasse, né? Nós temos que nos cuidar, nós temos aí essa pandemia que chegou ao Brasil, mas nós não podemos deixar de fornecer o alimento que também previne para que essa doença pegue e mate menos pessoas se nós tivermos uma população abastecida de alimentos nas suas prateleiras e na sua mesa. Ministra Tereza Cristina, quero aqui publicamente agradecer pela entrevista e mais ainda elogiar o belo trabalho que a senhora tem feito à frente do Ministério da Agricultura, com serenidade, com pulso firme e liderança, está enfrentando vários desafios e representando com muito orgulho todo o setor agropecuário. Por onde eu ando, vejo palavras muito elogiosas em relação ao seu trabalho. Continue assim e muito obrigada pela presença ao vivo aqui no Canal Rural. Obrigado, Kelly. Só um último recadinho. Nós temos um telefone que eu vou depois passar para você. Qualquer anormalidade, qualquer dúvida que algum agricultor possa ter, o Ministério da Agricultura tem um telefone para receber essas demandas e dar, enfim, o encaminhamento ou solução desses assuntos que possam causar dúvida aí ao setor rural. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.